Então, dando seguimento, né? O que vai dizer o artigo 48, inciso 1? Deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de MEs ou EPPs nos itens de contratação cujo valor seja de até R$80 mil. Essa licitação exclusiva, antes da Lei 147, era facultativa, agora se tornou obrigatório, né? Agora é obrigatório. Agora, vamos iniciar aqui um outro bate-papo, que é o seguinte. Notem que está sublinhado o item itens, né? Está sublinhado o item itens. A palavra itens, né? Então, muitas vezes o legislador, e até falei sobre isso, ele tem muito boa intenção, mas falta-lhe o domínio básico, vamos colocar assim, da licitação pública, né? Esse dispositivo tem que ser interpretado, tem que ser lido, lembrando sempre que na licitação pública nós temos lá, desde a Lei 8666, o chamado princípio da adjudicação por item. O que é isso? Na minha licitação, eu tenho que parcelar o meu objeto o máximo possível, né? Claro, desde que não haja perda de economia de escala. Então eu vou comprar carro e avião. Carro é um item, avião é outro, né? Eu não vou juntar os dois itens num lote só. Seria um absurdo. Por quê? Quem vende carro não vende avião. Quem vende avião não vende carro. Certo? Basicamente é isso. Isso aí é simples. Essa lógica é simples. Agora, em algumas situações, eu vou ter de forma lícita a agregação de mais de um item num lote, né? Então você vê lá, uma licitação, lote 1, item 2, item 3. Então muitas vezes é possível essa agregação de mais de um item no lote. Então, só lembrando, a lei da estatal também falou isso, ó. Trouxe como diretriz parcelamento do objeto. Igual está lá na Lei 8666, né? Igual está na súmula do TCU, súmula 247, né? É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global. Então, essa parte não muda nada, né? Não muda nada. E aí a minha observação, caso alguns itens sejam de forma correta, não é o caso do avião e do carro, né? Caso alguns itens sejam agregados de forma correta em um mesmo lote, a fim de verificar o valor de R$80 mil, eu levo em conta o valor do lote. Inclusive, é isso que o decreto federal, interpretando a lei, falou, né? Nos itens ou lotes de licitação cujo valor seja de até R$80 mil. Então veja bem, qual é a sistemática aqui? Eu vou lançar uma licitação, eu vou ter uma fase interna, que é chamada fase de planejamento ou fase de preparação, né? A lei chamou de preparação, tá aqui, ó. Eu gosto de falar e demonstrar, ó, preparação, que é a fase em que a administração vai desenvolver aqueles estudos, né? Ver se tem dotação orçamentária, ver o preço da licitação, quanto custa aquele objeto, né? Então, na minha pesquisa de preço, lembrando, pesquisa de preço, eu tenho que utilizar o maior número de fontes possível, né? Eu cheguei a um valor estimado de R$80 mil. A licitação será exclusiva para as microempresas. Agora, esses R$80 mil não é o valor somando todos os itens na licitação. Eu posso ter uma licitação, por exemplo, de R$800 mil, se eu somar tudo,
né? Só que se eu tiver 10 lotes ou 10 itens de 80 mil, essa licitação será toda exclusiva para microempresas. Porque eu vou olhar o item ou o lote, caso os itens sejam agregados no lote de forma legítima, certo? Eu nunca vou olhar o valor global da licitação, né? Não vou olhar o valor global. Eu vou olhar o valor do que está sendo licitado separadamente, seja por item, seja por lote. Não é isso? Essa então é a regra que eu vou seguir. Licitação exclusiva. Até R$80 mil de valor estimado, só participa as microempresas, né? O segundo benefício é a chamada subcontratação compulsória. Esse benefício, ele era facultativo e mesmo depois da Lei 147 ele continuou sendo um benefício facultativo. A diferença é que antes da Lei 147 havia um limite percentual do que poderia ser subcontratado, que no caso era 30%. Com a Lei 147 não há mais limite percentual. O limite passou a ser simplesmente o bom senso do gestor público. Então, o que diz o inciso 2 do artigo 48? Poderá, ou seja, é uma faculdade, não é uma obrigatoriedade. Note que quando a lei quis tornar algo obrigatório, ela usou deverá. Olha o inciso 1 do 48. No inciso 2, ela usou o poderá. Então, poderá em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços. Aqui compras não, tá? Obras e serviços. Então, poderá exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de empresa de pequeno porte. Ou seja, eu vou fazer um certame e eu coloco lá o seguinte: se ganhar uma grande empresa, você é obrigado a subcontratar uma microempresa. Essa é a regra. Caso o edital preveja, né? Porque é uma faculdade. Se o edital não falou nada, foi silente, não se aplica. E aqui duas observações. A primeira, esse benefício precisa estar previsto no edital. Claro, se não tiver no edital, é porque a administração pública não quis conceder o benefício. E outra observação, só ocorre a subcontratação quando a contratada não é ME e EPP, né? Não faria sentido eu obrigar uma ME a subcontratar uma outra ME. E aí temos regras mais específicas na lei. O parágrafo 2º, por exemplo, vai dizer que os empenhos e pagamentos poderão ser feitos destinados diretamente às MEs e EPPs. Só essa observação que a lei abre essa obrigatoriedade. Eu tinha marcado aqui, Vinícius, que era a hora do café agora. Só que como nós mudamos um pouco a sistemática, como o curso é gravado, quem quiser dar um pause e tomar um café, café sempre é bom, né? Faz bem, café oxigena o cérebro. Mas nós vamos tocar ainda mais um pouquinho. Agora nós temos o terceiro benefício, que é a chamada reserva de cota, ou cota, instituição de cota exclusiva. O nome quem dá é a doutrina, né? Aqui nós preferimos chamar de reserva de cota, que é o terceiro benefício que tem uma conotação mais radical, de exclusividade, né? Vai dizer o artigo 48 que a administração deverá estabelecer em certames para aquisição de bens. Aqui é aquisição, tá vendo que aqui é aquisição? De natureza divisível, cota de até 25% do objeto para a contratação de MEs e EPPs. Estou comprando 10 veículos. Eu reservo 2 veículos para serem licitados à parte, com exclusividade de ME e EPP.
Lembrando, se tudo estiver previsto, se estiver no limite de R$80 mil, eu não falo em cota exclusiva, né? O certame todo é para microempresa, de forma exclusiva. Eu não falo de cota reservada. Eu só falo de cota reservada nos casos em que o certame extrapolar o limite de R$80 mil, né? Senão não faz sentido. Se a licitação não ultrapassa, se o item ou o lote não ultrapassa R$80 mil, ele é exclusivo da MR e da EPP, né? Caso ultrapasse esse valor, aí eu já vou pensar na reserva de lote, ou reserva de cota. Antes da Lei 147, isso aqui era facultativo. Você tinha um poderá, agora você tem um deverá, né? Ou seja, objeto divisível, eu reservo uma cota de até 25%. De até 25%. E aí alguns detalhes, né? Alguns detalhes. Uma dúvida que sempre surgiu foi a seguinte, até já escutei essa conversa. Uma vez chegaram uma conversa informal, disseram assim, olha, sempre que eu faço uma licitação e eu uso a reserva de cota, né? Eu faço o lote principal. Quem participa do lote principal? Qualquer empresa participa. Grande, média, pequena, micro, MEI, todo mundo, né? Quando eu faço uma cota principal e uma cota reservada, sempre na cota principal eu compro no valor de mercado, né? E na cota reservada eu sempre estou fechando minha licitação com um valor acima do valor de mercado. Porque as microempresas não se sentem estimuladas a darem melhores preços, elas têm aquele nicho ali separado, então elas disputam com menos competitividade. Eu pensei, se você tem habitualidade com licitação, você viu que isso aí não é bem, né? É uma desculpa, assim, não aplicável aqui. Por quê? Quando você lança o edital de licitação, é porque você já fez uma pesquisa de preço antes, né? E a sua pesquisa tem que ser o mais completa possível. Tem que ser bem feita, tem que usar fontes variáveis, né? Fontes variadas. E aí você fechou o seu valor na licitação, lançou o edital. Esse valor já é o valor de mercado, não é isso? Você vai lançar uma licitação com um valor acima do valor de mercado? Não. A pesquisa de preço serve para isso, para detecção de qual é o valor de mercado. A partir desse valor, as propostas das empresas vão ser para baixar esse valor. Quem tiver acima é desclassificado, né? Então, como é que pode você ter uma licitação, no caso da cota reservada, você ter propostas de preços que não são desclassificadas e no final você virar e falar assim, olha, o valor final que estava abaixo do meu valor estimado não é valor de mercado. Então a sua pesquisa de preço foi errada, não serviu de nada, né? Foi uma pesquisa de preço falsa, né? Não reflete o valor de mercado. Então cuidado com essas questões. Pesquisa de preço tem que ser o mais ampla possível. Seja concorrência, tomada, convite, pregão, leilão, né? RDC, Lei 123, não importa, a pesquisa tem que ser o mais ampla possível. Quando você lança a sua licitação, aquele preço tem que ser o preço de mercado, não é isso? Então, se você fez uma boa pesquisa, não há condições do valor da cota reservada estar acima do valor de mercado. Não existe isso, né? Não existe isso.
Aí outra questão também que às vezes é levantada, mas vem cá, eu faço uma cota principal e faço uma cota exclusiva, uma cota reservada. E os valores finais são diferentes. É claro, né? É provável que seja diferente. Por quê? Cada empresa tem um custo, cada empresa tem uma pretensão de lucro diferente, né? Então é normal que você tenha preços diferentes. Não há problema nenhum nisso. Não há problema nenhum nisso. Claro, quando a diferença é muito grande, você começa a nascer aqui atrás da orelha uma pulguinha, né? Será que minha pesquisa foi bem feita? Será que eu não cometi nenhum erro na minha pesquisa? Agora, a diferença de preço por si só não é um problema. A empresa A tem um preço X, a empresa B tem um preço Y. Ambas são vencedoras do certame. Uma no lote na cota principal, outra na cota reservada. Não há problema nenhum em relação a isso. Agora, quando você tem ganhando a cota principal e a cota reservada da mesma empresa, aí o decreto federal vai dizer o seguinte: se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. Aqui é diferente, aqui eu tenho a mesma empresa ganhando a cota principal e a reservada. Exemplo, a microempresa ganha a cota reservada dela e participa da cota principal em igualdade de condições com a grande empresa. Ganhou as duas, né? A principal e a reservada. Ok, unifica os preços pelo menor. Né? Não faz sentido você ter preços diferentes quando a empresa é a mesma. Agora, quando são empresas diferentes, não há qualquer impedimento legal quanto a isso. Cada preço é um preço, cada empresa é uma empresa, de modo que não há essa dificuldade. Agora, uma outra observação importante, que o parágrafo 2º vai dizer o seguinte: o instrumento convocatório deverá prever que, na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal. Então vamos dividir esse parágrafo em duas partes. Eu tenho minha licitação, cota principal e cota reservada. Cota principal fechou direitinho, teve disputa, tem lá o vencedor do certame. Cota reservada, vamos imaginar, não veio ninguém, licitação deserta, ou fracassou. Todos os licitantes foram inabilitados, todas as propostas foram desclassificadas, eu não tenho vencedor aqui. Então, o edital, ele vai prever, pelo menos em âmbito federal, né? Esse decreto aqui é federal, o edital vai prever que quem ganhou a cota principal, se quiser, não é obrigado, né? Se quiser, ele adjudique também aquela cota reservada, pelo seu preço, né? Então vai ser oferecido ao vencedor da cota principal, que pode ser até uma micro, tá? Não há problema nenhum. Pode ser que a micro participou só da cota principal, não quis participar da cota reservada. A administração vai chamar o vencedor da cota principal e perguntar: você quer também pegar a cota reservada por esse preço aqui, né? O mesmo referencial de preço? Quero. Ok. Vai haver então a unificação, ele vai ganhar as duas cotas, a principal e a reservada, sem problema nenhum, né? Isso é lógico. A outra parte do artigo: e se o cara não quiser, se a empresa não quiser, aí eu vou chamar os licitantes remanescentes. Mas os remanescentes da cota principal, né? Na cota reservada, eu não tenho ninguém.
ou todo mundo foi inabilitado, desclassificado, ou nem participaram do certame. Eu vou chamar os remanescentes na cota principal. Então, por exemplo, na cota principal, quem ganhou foi a empresa A. A empresa B, ela perdeu. Ela é a segunda colocada no certame. A princípio, ela não vai levar nada. Agora, se a empresa A, que foi a vencedora da cota principal, não quiser pegar a cota reservada, a administração pode chegar para o B, que é o segundo colocado, e falar: olha, você perdeu a licitação, a cota principal. Só que tem uma cota reservada aqui que o seu concorrente, a empresa A, não quis pegar. Você quer? Você quer, só que vai ser no preço do vencedor da empresa A. Você quer pegar? Quero. Então, ela vai ganhar a cota reservada. Então, veja bem, ela foi a segunda colocada na cota principal, não levou nada, e diante da recusa do vencedor da cota principal, ela vai levar, então, a cota reservada. Agora, só um detalhe que é importante que seja dito. Eu já vi o seguinte caso. Foi lançado um edital para contratar, não importa, determinado objeto, né? E aí o edital previu assim: esse edital, essa licitação é exclusiva para microempresas ou empresas de pequeno porte. Aí tinha uma observação assim: caso nessa minha licitação não apareça nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, o edital está automaticamente aberto a qualquer competidor, grande, média, não importa. Aí, como eu gosto muito de imaginar, eu tenho uma mente imaginativa, eu logo imaginei, né, a sala da comissão de licitação, com uma janela, né, de frente para a pracinha da cidade. E aí, numa situação dessa, o que o pregoeiro faz? Será que ele pega um megafone? É megafone que fala, Vinícius? Aquele negócio, né? Megafone, né? Será que o pregoeiro, a CPL, pega um megafone, vai na janela e dá um berro? Olha, não veio microempresa. Quem for grande empresa e tiver de bobeira aí, venha participar da licitação. Gente, isso não existe, né? Isso não existe. São situações diversas. Aqui, eu tenho alguém que veio para a licitação para participar da cota principal, mas que, por não ter empresa para cota reservada, ele foi e adjudicou e pegou aquela cota. Isso é uma coisa. Isso que eu estou falando agora está aqui, ó, parágrafo 2º. Essa outra situação que eu narrei, a do megafone, isso aí é uma situação muito delicada, né? Eu tenho uma licitação que só pode participar a microempresa. Grande empresa não vem, né? Não vem. Se eu prevejo essa regra, se eu coloco essa regra no meu edital, pode até haver até um conluio, né? Eu já deixar alguma grande empresa já preparada para, se não vier ninguém, você já fica sabendo aí que você pode aparecer. Isso não existe, né? Isso não existe. É um equívoco você estipular essa regra. Não que quem faça isso queira fazer algum conluio. Não, mas é uma porta aberta. Que é uma porta aberta para conluio? É uma porta aberta, né? É uma porta aberta. Então não existe isso. O edital ele tem que ser claro. É para micro ou não é? Não pode ter essa regra. A questão das cotas, aí sim é possível, viu? Mas aí eu tenho uma licitação que a grande empresa já vem participar. E o objeto é o mesmo, né? Ela vai simplesmente aumentar numericamente aquele objeto que ela está adquirindo. Porque ela vai pegar também a cota reservada. Não é? Vai pegar a cota reservada. Se ela quiser, claro. Né? Agora, nós entramos no
Último benefício, que sem dúvida nenhuma é o benefício que suscita mais dúvidas. Aqui eu estou chamando de margem de preferência para empresas locais. Locais ou regionais, tá? Tanto faz. O que diz o artigo 48, parágrafo 3º? Que não existia, que só apareceu quando surgiu a Lei 147. Diz o seguinte: os benefícios referidos no caput deste artigo poderão justificadamente estabelecer a prioridade de contratação para as MEs e EPPs sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido. Para a gente entender bem isso, vamos para um caso concreto. Licitação, vou pensar o município aqui. Uma licitação no município de Nova Venécia. Você tem lá, né, uma licitação realizada em Nova Venécia. Vamos imaginar uma licitação exclusiva para ME e EPP. Vão participar da minha licitação empresas de diversas regiões do país, né? Só lembrando, não existe licitação exclusiva para determinada região. Não existe, é inconstitucional. Na minha licitação só pode participar a microempresa de Vitória. Está errado. Só pode participar a microempresa de Vila Velha. Está errado, não existe isso. Licitação exclusiva para as microempresas, independentemente da região. Então imagina só. Licitação em Nova Venécia. Termina a minha licitação, eu tenho lá vencedora do certame, microempresa de São Paulo, valor R$10.000, microempresa de São Paulo. Segunda colocada, microempresa de Nova Venécia, valor R$11.000. Eu tenho aqui uma diferença percentual de 10%, né? Diferença da melhor colocada, a ME de São Paulo, de uma ME do próprio município de Nova Venécia. O que a lei está me permitindo, e não está me obrigando, está me permitindo, é que eu adjudique então o objeto à ME de Nova Venécia. Ou seja, aqui é margem de preferência, não é empate ficto. Aqui no caso eu estou contratando uma empresa cujo valor não é o melhor valor, o menor valor da licitação. É uma margem de preferência. Há quem interprete esse dispositivo, e até a União foi nesse sentido, né, no decreto, há quem interprete esse dispositivo como se isso aqui fosse um outro empate ficto, né? Vamos chamar a ME de Nova Venécia para que ela ofereça um lance para cobrir a proposta da ME de São Paulo. Mas, na verdade, o que a lei está estipulando é um empate, não é um empate ficto, é uma margem de preferência. É você contratar por um valor acima. Isso é polêmico? Sim. Isso vai gerar controvérsia, né? De vez em quando alguém me pergunta assim: Gustavo, mas aquele artigo 48, parágrafo 3º, como é que está a aplicação daquilo? Eu sempre digo, olha, eu ainda não conheço nenhuma jurisprudência sobre o assunto. Eu não vi ainda nenhum tribunal, seja judiciário, seja de contas, se pronunciar sobre a questão. O benefício ele existe, está na lei, só que eu ainda não vi ninguém se pronunciar sobre a correção ou incorreção desse benefício. Como eu falei, por ser um benefício facultativo, facilita mais, né, a questão da gente poder parar, pensar, estudar, como é que faz, como é que não faz, né? É polêmico? Sim, mas é o que está na lei, é o que está previsto na lei.
Margem de preferência, artigo 48, parágrafo 3º, também é facultativo. Intervalo, daqui a pouco a gente volta.